Abra sua Bíblia comigo, num texto muito conhecido de toda a igreja, João capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 8. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Ao que respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer isto, o que te importa é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Na tarde deste dia, o Senhor me deu uma mensagem muito profunda. Eu não sei como é que você vai recebê-la, porque eu prometi que hoje eu ia pregar uma mensagem de fogo, mas eu sou muito obediente à voz do Espírito. E enquanto eu estava lá no apartamento, bem aconchegante, que o irmão Milton na pizzaria Fornalha forneceu, o Senhor disse: eu quero continuar o tratamento de ontem, porque pessoas precisam ser curadas aqui nesta tarde. Acontecerá milagres aqui nesta tarde, milagres muito maiores do que paralítico andar e do que cego ver. Acontecerá milagres de vida eterna neste lugar. Quem acredita nisso, só para não perder o costume, abre essa boca bonita que Jesus te deu e dê um glória ao Senhor para escutarmos o ribombar da sua adoração. Pois bem, ao abrir a minha Bíblia no Evangelho de João capítulo 3, eu encontro uma história antiga, tão antiga quanto antiga é a Bíblia Sagrada. Fico aqui pensando qual dos obreiros que aqui estão atrás de mim que nunca ousaram pregar a história de Nicodemos. Falar de Nicodemos não é uma arte. Falar de Nicodemos é deixar com que as coisas do passado venham ter algum tipo de influência nas coisas do presente para transformar-nos no futuro. Quando eu olho para a vida do doutor Nicodemos, eu me empolgo, porque este homem era um ícone na sua sociedade. Nicodemos não era mais um homem, ele era o homem. Nicodemos, se eu perguntasse a esta igreja que estuda, que ama a Bíblia, esses crentes que passam noites sem fio estudando, indo para faculdades, lendo livros sobre a Bíblia, eu tenho certeza que cada um teria aqui uma opinião acerca do doutor Nicodemos. Se eu perguntasse para vocês quem era Nicodemos, possivelmente alguém me diria assim: pastor Marcos, ele era um doutor da lei. Sim, ele era um doutor da lei, mas ele era muito mais que um doutor da lei, Alexandre. Ele era um instrutor bíblico de sua época. Ele era muito mais que um instrutor bíblico de sua época. Ele era um sacerdote. Ele era um sumo sacerdote de sua época. Ele era o homem da religião. Nicodemos era um homem que tinha dentro da sua mente o decálogo todo gravado. Ele tinha os 10 mandamentos. Ele tinha as atribuições da Bíblia do Velho Testamento, ou seja, o Torá, todinho guardado na sua mente. Nicodemos era um homem que qualquer pessoa, ao olhar para ele, ao visualizar a sua presença, chegava à seguinte conclusão: eis ali o retrato de um homem perfeito que Deus sonhou e gostaria que todos nós fôssemos como ele. Nicodemos era um homem que, além da nomenclatura santa, além de ser um pastor presidente em Israel, além de ser o professor bíblico da escola sabatina de Israel, além de ser um mestre da sinagoga e ainda mais pertencer ao sinédrio, à política judaica, Nicodemos também era o homem da aparência de santidade. Ele não tinha apenas o nome de santo, ele tinha também a sua aparência. Ele não saía de casa com roupas coloridas, ele não saía de casa com roupas apertadas, ele não saía de casa com uma roupa comum. Ele vestia-se de uma roupa de éfode, de linho branco, porque ele era um sacerdote. Ele não saía de casa sem ter na sua cabeça, sobre a sua cabeça, um chapéuzinho chamado mitra ou kippá. E às vezes a mitra vinha escrita assim: santidade ao Senhor. Nicodemos, além de usar este tipo de roupa e este chapéu que o ornamentava, ele não saía de casa sem antes passar um unguento,
um azeite cheiroso e perfumado na sua barba, porque conforme ele ia caminhando nas ruas e quem passava perto dele sentia o bom cheiro da tradição judaica. Nicodemos, raramente você o veria sem ter debaixo dos seus braços um grande pergaminho embrulhado que traria ali dentro as leis, as profecias e tantas coisas mais. Ufa! Nicodemos era o homem, o sonho de todos os demais homens. Eu imagino que quando ele caminhava pelas ruas da cidade, quando ele encontrava com os judeus que tinham na mão seus filhos, quando tinha um filhinho do sexo masculino, quando o doutor Nicodemos passava, o pai parava, inclinava em reverência à santidade do doutor Nicodemos e fazia com que o seu pequeno filho se inclinasse também. E quando o doutor Nicodemos já estava de costa, o pai dizia ao filho: quando tu cresceres, o meu sonho é que tu sejas como ele, porque lá vai um grande homem de Deus. Eu imagino que o doutor Nicodemos era o sonho de toda jovem solteira de Israel. Eu imagino que quando as jovens passavam em grupinhos do lado da mãe e passavam perto do doutor Nicodemos, e o perfume daquele unguento que estava na sua barba, e o estereótipo do doutor Nicodemos, e a autoridade do doutor Nicodemos diante de todas as pessoas, faziam com que as moças sonhavam. E eu imagino elas diziam assim: que se Deus me abençoar e eu for fiel a Ele, quando eu crescer, o Senhor vai me dar um homem como aquele ali. Doutor Nicodemos era o sonho de toda sogra. Toda sogra queria ter um genro como ele. Era o sonho de todo sogro. Todo sogro queria ter a filha desposada por um homem de moral. Ninguém nunca pôde apontar o dedo para o doutor Nicodemos e dizer: tu és mundano, tu és um homem que vive uma coisa e prega outra. Ninguém poderia jamais apontar o dedo para ele e dizer que ele era um promíscuo, que ele era um adúltero. Ninguém viu o doutor Nicodemos passar perto dos prostíbulos. Ninguém viu o doutor Nicodemos entrar dentro de uma feira e encharcar a sua cara com cachaça. Ninguém nunca viu o doutor Nicodemos esboçar um sorriso para qualquer que fosse mulher. Ele era um homem da santidade. E quem olhava para aquele homem dizia: é possível sim viver na terra e levar uma vida de santidade. E quando eu olho para o doutor Nicodemos, eu abro um parênteses para dizer: eu vejo a síndrome dele tomando conta dos nossos crentes. Eu vejo muitas pessoas tentando ser como ele, aparentemente santos, ter um bom nome santo, e aquilo que os homens podem ver é apenas aquilo que está por fora. O homem pode muito bem levar uma vida de santidade, aparentemente falando, pode muito bem atuar no palco da vida e se travestir de um homem que ele não é. Pode muito bem fazer uma cara de santidade, vestir uma roupa de santidade, carregar a Bíblia debaixo do braço como se fosse desodorante, abrir a boca para não falar palavrões, não contar piadas e assim mesmo recitar versículos. Mas o íntimo do ser humano não pode ser medido por aquilo que ele estereotipa por fora. O ser humano não pode ser qualificado por aquilo que ele representa por fora, mas sim por aquilo que ele é por dentro. Porque quanta gente vive uma vida mascarada. E quando eu olho para o doutor Nicodemos, eu descubro um crente assim, um homem enrostido e aperfeiçoado por uma religião, um homem que não pregava por amor, não pregava por vocação, mas sim por profissão. Ele era um profissional da sua área, ele era o resultado de uma religião. E quando este homem estava diante dos homens, ele mostrava uma alegria que ele não tinha, ele mostrava um caminho que ele não seguia, ele mostrava um poder que ele não possuía. E a realidade da vida dele só era de fato uma verdade quando ele estava dentro da sua casa, sozinho, longe dos olhares de todos os homens. Quando eu olho para a vida do doutor Nicodemos, eu fico imaginando, como eu citei ontem à noite aqui, que a sorte da mulher adúltera foi que antes de conduzirem-na para o doutor da lei, levaram ela para o doutor Jesus. Porque o doutor da lei olharia para ela, invocaria todas as passagens bíblicas acerca daqueles que adulteram e diria: matem-na em nome de Deus. E ela seria trucidada, vilipendiada, morta, humilhada, por causa de um homem que tinha autoridade na sua mão, que tinha a Bíblia dentro da sua cabeça, mas que não tinha a paz dentro do seu coração. Quando eu olho para o doutor Nicodemos, eu dou uma olhada no meio da igreja agora e fico imaginando: quem entre nós é possuído pela síndrome de Nicodemos? Quantos de nós, que aparentemente falando, somos os primeiros a irem para o céu quando a trombeta tocar? Pessoas que aparentemente são santas, vestem uma roupa de santidade, cuidam da aparência, cuidam do cabelo, não se pintam, não se maquiam, não vão para a frente de uma TV, não colocam roupas escandalosas, colocam roupas como a religião manda,
mas que por dentro são seres humanos frios, insensíveis, não são alegres, não têm paz, não conseguem adorar. Entram para dentro de uma reunião como essa e são verdadeiras estátuas de igreja. São crentes que representam, aparentemente falando, aquilo que a igreja pede, mas quando Deus desce na reunião, Ele não pode abrir a boca para glorificar, porque é santo demais, e acha que sorrir é pecado, acha que levantar a mão é pecado, acha que abraçar o irmão é pecado, acha que dar um beijo na face do irmão é pecado. Nesta tarde eu venho contra você no nome de Jesus, para profetizar que a verdadeira alegria da fé é você estar aqui dentro e ser feliz. Se pudesse hoje, nesta tarde, resumir a Bíblia Sagrada em apenas uma palavra acerca do pensamento de Deus para o homem, eu resumiria a Bíblia em uma palavra: felicidade. Diga comigo, felicidade. Chama a atenção dele e diz: você tem felicidade? Prepara o lombo para nós apanhar e aperta o cinto para não cair da cadeira. Tem um Deus no céu interessado na sua saúde emocional nessa tarde. Deus não quer que você viva uma vida como os outros querem que você viva. A pior coisa que tem na vida é você fazer aquilo que os outros querem que você faça. É você ser aquilo que os outros querem que você seja, e você se enrustir por dentro e ter os seus próprios desejos, os seus próprios pensamentos, e não poder liberá-los. Eu quero te dizer nessa tarde que a minha Bíblia diz que se o Filho te libertar, você é livre. Livre para expressar. Igreja não pode ser uma prisão. Você não pode estar aqui dentro apenas porque tem medo de ir para o inferno. Crente que vem para a igreja porque tem medo de ir para o inferno, ele vai para o inferno dentro da igreja mesmo. Você tem que estar aqui dentro porque é apaixonado por Jesus. Tem que estar aqui dentro porque consegue sentir a presença dele. Eu conheço o crente apaixonado só de olhar nos olhos dele. Eu conheço o crente alegre só de olhar para a cara dele. Amado, não importa quem está pregando nem quem está cantando, ele tem um sorriso nos lábios, ele tem brilho nos olhos, ele é apaixonado por Jesus. Não pelo que Jesus vai dar, mas pelo que Jesus já deu à vida dele. Ele sente alegria. Quem é que é feliz aqui neste lugar? Então abre a boca para glorificar. Cara feia para mim é fome, irmão. Quem foi que botou na sua consciência de que você ter uma cara feia é sinônimo de santidade? Nicodemos, quando andava para a rua, irmão, ele não podia sorrir, ele não podia abrir os dentes para mostrar para as pessoas o sorriso. Por quê? Porque a religião havia feito ele um homem tão santo, tão poderoso, que ninguém podia tocar nele, ninguém podia sentir a presença dele, ninguém podia sequer olhar nos olhos dele. Amados, eu conheço tanto crente assim, tanto crente que você chega perto dele, você não tem temor a Deus, você tem medo mesmo. Parece que o cidadão vai abrir a boca só para te amaldiçoar. Pessoas que entram no nosso meio e ficam sondando o jeito da gente ser, o jeito da gente vestir, o jeito da gente olhar. Amado, o seu cabelo vai até o pé, a roupa também, mas a sua língua acompanha o mesmo tamanho do cabelo e da roupa. Não adianta ser desse jeito. Você tem que ser feliz. Se você está aqui dentro e não consegue adorar, eu conheço crentes assim que entram numa reunião como essa, e ao invés de sentir Deus, eles ficam atormentados. Por quê? Porque ele olha de lá, tem uma mulher pintada, olha de lá, tem uma mulher com o cabelo cortado, olha de lá, tem uma outra com a roupa justa, e ela diz: não pode ser assim. Mas não é que ela não quer que a pessoa seja, é que a própria pessoa, essa que está olhando, morre de vontade de ser como ela, morre de vontade de pintar o rosto, de cortar o cabelo, mas não tem coragem, é frouxo mesmo, não tem coragem. Aí vê os outros que têm coragem, quer mandar a alma dele para o inferno. Deixa eu lhe dizer uma coisa: cuida da sua vida nesta tarde, deixa a sua experiência com Deus e deixa os outros seguirem o caminho deles. Você não é juiz. Deus não colocou ninguém na igreja para ser juiz. Eu não posso julgar você, você não pode me julgar. Você tem que ter a sua experiência com Deus. É por isso que você vem para a igreja e fica aí com essa boca de aço, essa língua de ferro, não sente Jesus, não pode glorificar, não derrama uma lágrima. Nesta tarde Jesus quer curar você. Eu repreendo esse espírito de religião e profetizo o Espírito Santo sobre a sua vida. Ai, pecado. Nicodemos era ensinado a amar a igreja, a placa do judaísmo, mas ninguém nunca ensinou ele a amar o ser humano.
Sabe o que falta no nosso meio hoje? Não é poder. Poder temos bastante. Por isso que eu tenho pedido: Deus, me deixa pregar aquilo que o povo precisa ouvir e não o que o povo quer ouvir. Porque na mente do povo não vamos ouvir o pastor Marcos, mas nós vamos dar uns golpes de Kung Fu igual ele dá no púlpito. Mas poder vocês têm demais. O que está precisando acontecer no nosso meio é uma mudança por dentro. Aqui. Ontem eu vi pastores chorarem aqui numa mensagem tão simples. Por quê? Porque nós somos cheios de religião. Somos mascarados. Vivemos uma vida porque a religião pede. Temos obreiros aqui que a concepção dele é uma, mas ele faz outras coisas. Por quê? Porque tem medo de perder o salário dele, tem medo de perder a igreja, tem medo de perder tudo aquilo que lhe deram. E aí o que acontece? Ele prega uma coisa, ele prega a verdade, mas vive uma mentira por dentro. O que é que você diz que a Bíblia, o que é que você entende quando a Bíblia diz assim: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É disso que a Bíblia está dizendo. Você cansar de ensinar, você cansar de pregar sobre o amor, falar e não viver. Tira a máscara nesta noite, nesta tarde. Seja você por um momento. Seja você. Deus respeita você, Deus respeita a sua personalidade, sim. Você não é um super-homem. Deus não quer uma igreja cheia de super-homens, nem cheia de mulher maravilhas, não. Deus quer uma igreja cheia de seres humanos, mas que são sinceros. A hipocrisia tem que ser colocada debaixo dos pés. Somos os fariseus do século 21. A maior briga de Jesus não foi contra o diabo. A maior briga de Jesus foi contra a religião que já existia. Não tinha uma religião mais santa do que o judaísmo, amados. Se a religião, se a santidade externa pudesse salvar alguém, o judaísmo era a religião de Deus. Porque o judaísmo ensinava a pessoa a comer. A sua religião proíbe você comer alguma coisa, proíbe beber, mas comer. O judaísmo proibia a pessoa comer. O judaísmo proibia a pessoa se vestir. O judaísmo proibia os homens a fazerem coisas, as mulheres a andarem com o rosto exposto. O judaísmo era religião santa, sagrada. Olha os fariseus, batiam no peito, jejuavam e oravam 3 vezes por dia. E um dia Jesus olhou para eles, Jesus falou assim: vocês são um bando de sepulcro caiado. Vou lhe dizer uma coisa que vai mexer com a sua estrutura. Não existe nada que você possa fazer para ser salvo, a não ser crer. Você entendeu? Pastor, calma aí, não foi isso que me ensinaram, te ensinaram errado. Não há nada que o ser humano possa fazer para ser salvo a não ser crer. Salvação não é por obras, para que ninguém se glorie delas. Salvação é um presente. Como eu disse ontem, ele olhou para você, foi com a tua cara e disse: você é salvo, e ponto final. Pastor, mas me disseram, o diabo disse: pega o diabo, e quem te disse, bote debaixo dos seus pés e mande eles catar coquinho na primeira descida que encontrarem no meio do caminho. Você é salvo não pelo que você é, você é salvo pelo que ele é. Você não é salvo pelo que você faz, você é salvo pelo que ele fez. E quem concorda comigo, jogue a mão lá em cima para glorificar. Dá uma olhadinha de canto de olho para a cara do irmão, que você vai descobrir agora a síndrome de Nicodemos. Dá uma olhadinha para ele. Dá uma olhadinha para o outro. Vou te dizer agora, olha para mim. Nós vamos detectar o espírito de Nicodemos agora, numa mensagem como essa. Se o irmão que está do seu lado travou a boca, irmão, cerrou a cara, está com o nariz comprido, e ele está enformigando o corpo dele, morrendo de vontade de ir embora, levantar e brigar comigo, está aí o espírito de Nicodemos. Nós vamos expulsar esse espírito nessa tarde. Nós vamos expulsar esse espírito, porque a religião sem Cristo não traz felicidade. Não basta amar a igreja, tem que amar o Deus da igreja. Não basta fazer o que a religião manda, tem que fazer aquilo que Deus manda. Não basta estar revestido de autoridade e por dentro estar vazio, oco. Hoje Jesus quer curar você por dentro. Aí sim, uma vez curado por dentro, o que vem por fora é graça, é bênção, é alegria. Se você coloca essas roupas que você está vestindo aí apenas porque a sua religião manda e você não é feliz, você está fazendo um sacrifício de tolo.
Se você não corta o cabelo apenas porque a igreja não permite, e você não sente isso no coração, você é triste, é infeliz, você está fazendo um sacrifício de tolo. Deus não recebe. Pastor Marcos, é isso mesmo. O que você faz para Deus tem que fazer por amor. Tem que fazer não é porque os homens mandaram, mas porque o seu coração foi possuído pelo sentimento de Cristo. As mulheres da minha igreja, quando passam dos 30, 33 anos de idade, envelhecem precocemente. Envelhecem, por quê? Porque por dentro cria uma raiz de amargura. Porque queriam ser um pouquinho melhores, queriam ser mais bonitas para o seu esposo, mas por dentro não querem, não podem. Por fora tem uma opressão. Aí começam a envelhecer, aí vem para a igreja e se transforma numa detetive de Jesus. Vem, dobra o joelho, já levanta e liga as anteninhas de vinil e começa a olhar para todo mundo e anotar, aquela lá tá, aquilo não é de Deus. Aí quando tem uma oportunidade chega, aí tem uns que chegam até a profetizar. Está na hora de Deus consertar. Deus tem que consertar você primeiro, irmão. Deus nessa tarde quer trazer vida para dentro da sua alma. Nicodemos confundia duas palavras: convicção com conversão. Diga comigo, convicção. Diga comigo, conversão. Pergunta para mim, qual a diferença? Eu não ouvi. Dá para falar mais alto? Claro, vou te explicar agora. A diferença é que convicção se dá aqui. Levanta o dedinho assim, bate na cuca do irmão, diz aí, ó. Diga, aqui. Convicção, Silas, se dá aqui. E o que nós temos de crentes convictos, convencidos, é uma bênção. Cidadão vem para a igreja Assembleia de Deus, porque não, eu vou para ali, porque segundo a minha análise sintática teológica, é a melhor igreja que tem. Lá ninguém explora a minha fé, lá ninguém rouba, ninguém mata, ninguém adultera, ou pressupõe que isso não aconteça. Lá é uma igreja organizada, é uma igreja que tem nome, tem renome. Eu vou estar do lado de pessoas que podem ser influentes e vão me influenciar, eu vou ganhar status, isso é convicção. Não, eu vou para lá porque lá minha família está, o meu marido está, o meu filho está, então é conveniente eu estar ali. Aí vem o cidadão, a gente pensa que ele se converteu só porque está vestindo igual a gente. Aí ele se veste igual a gente, tem a mesma carteirinha que a gente, até é batizado igual a gente. Só que você senta perdendo no culto, irmão. A única coisa que você sente é arrepio de frio. Que acontece milagre quando a pessoa está na igreja, cai leve em cima dela. Ela é tomada pela razão, tudo para ela é analisada sinteticamente aqui. E você olha para o cidadão, irmão, não tem vida, parece um zumbi, meio morto, meio vivo. Isso não é só aqui não, aqui também, minhas senhoras. Isso é convicção, diferente de conversão. Se convicção é a cabeça cheia, conversão não se dá aqui, conversão se dá aqui. Coração. Eu conheço uma pessoa convertida só de olhar para ela. A paz do Senhor dela entra dentro da gente igual uma energia. Parece que você tomou um choque. O olhar da pessoa ela olha para você, você quer abraçar ela. Ela tem palavra de bênção para te falar. Ela não tem uma palavra de maldição. Ela não vai te sondar, ela não vai te acusar. Porque aquele que foi convertido entende que para se ganhar uma alma custa muito, mas para se jogar fora basta uma palavra torta. Nesta noite Deus manda dizer que esta igreja, nesta tarde, esta igreja não é um júri, um tribunal onde pessoas devem ser julgadas. Esta igreja é um palco onde pessoas vêm para mostrar o que são para Deus, e Deus está sentado no seu lugar. É Deus quem aplaude você numa reunião como essa. É Deus que olha para você e diz: você é meu filho. Deus está feliz com você. Você já viu a sua criança quando ele está querendo escrever? O pai perde as qualidades com o tempo. Quando a criança é pequenina e faz um desenho tudo torto, o pai pega e diz: nossa, que desenho lindo, fica todo vaidoso. O filho vai crescendo. Quando ele faz um desenho meio torto, já não é torto como antes, mas como meio torto, o pai já diz: você precisa melhorar, você não está estudando direito. Eu fico imaginando Deus assim. Quando a gente está entrando na igreja, a gente está errando sempre.
Mas tudo que a gente faz, Deus olha e aplaude. Diz, é desse jeito, você está no caminho, você vai melhorar. Só que Deus não é igual nós, que depois que crescemos exigimos demais. Deus continua sempre olhando para você e vendo você como um bebê. Deus te ama não pelo que você tem, mas pelo que você é. Deus manda dizer que nesta tarde Ele renova o amor dele por você. Se você acredita no amor de Deus, abre essa boca santa para dar um glória. Combustível do crente não é poder, tem que ser amor. Amar. E ninguém entende mais de amor do que Deus. Por isso que Ele é amor. Estava na Bahia uma vez pregando, eu sempre conto essa história, parece uma história de terror evangélica. Estava pregando lá na Bahia e o pastor me mostrou uma irmã na igreja. Sabe essas irmãs que quando você olha para ela, você diz, meu Deus, corre o bilhetinho, bota o meu nome no caderninho de oração. Ela assim, baiana, né? Baixinha, redondinha, cabelinho branco, coquezinho na cabeça, aquela cara, parecendo a Dona Benta do Sítio do Capão Amarelo. É uma mistura daqui. Vovó. E o pastor disse, Marco, aquela mulher quase me matou um dia desse. E por quê, pastor? Ela chegou em mim e disse assim, pastor, ore por mim porque eu estou doente. E o pastor disse, em 30 anos que eu lhe pastorei, a senhora nunca pediu oração. Então se está pedindo é porque está necessitada mesmo. Vou orar agora e pela tua fidelidade o Senhor vai lhe curar. E ele disse, onde está a doença? E ela apontou para o coração, disse aqui. E ele disse, arritmia cardíaca? Ponte safena? O que é? Ele disse, não pastor, não é no coração de carne, é no outro coração. Sabe que o crente tem dois corações. O de carne que pulsa sangue e o coração do espírito que pulsa sentimentos. Se o coração de carne está bem, agora do espírito que pulsa sentimento está doente. Ele disse por quê? Ela disse, pastor, eu não amo meu marido. E o pastor disse, mas brigou com ele, irmã, perdoa. Ele disse, não pastor, não é que eu não amo agora, eu nunca amei meu marido. E o pastor olhou para ela e fez essa pergunta que qualquer um faria, por que casou com ele se não amava? Eu sou de uma época que a gente não escolhia marido, pastor, era o pai da gente. Tinha 16 anos, papai chegou feliz na mão com um papel, um telegrama, sorrindo, o olho dele brilhando, dizendo, filha, o seu noivo está chegando aí. Quando tu eras pequena, eu e um amigo, compadre, apresentamos você para o filho dele, e eu prometi você para o filho dele, quando ele terminasse de se formar. Ele já se formou, é médico, e agora ele está vindo para receber você. Ela não podia falar nada, porque na época era assim que funcionava. Detalhe, 50 anos de casado. Ela dormiu, tentou dormir. 6 horas da manhã o pai bateu na porta do quarto para convidá-la para ir à estação ferroviária de Salvador. Quando ele bateu na porta, ela já estava pronta, ela nem conseguiu dormir. Chegou na estação ferroviária de Salvador, e lá longe, bem longe, via-se a fumacinha da Maria Fumaça e o barulhinho, né? Piuí, piuí. Ela disse que cada vez que fazia piuí lá, o estômago dela embrulhava, dava aqueles desarranjos, emoção. Imagine você, sabendo que está chegando o seu noivo, seu príncipe encantado. Geralmente o príncipe vem em cavalo branco, ele estava vindo dentro de um trem. Ai Jesus. E ela disse, lá vem o trem. Quando ele vai chegando perto da estação ferroviária, falta perna, falta braço, falta ar, oxigênio para respirar. Quando o trem para na estação ferroviária, ele despacha o vento, né? Faz. Ela disse, quando abriu a porta do trem, desceu aquele trem. Você ri porque não era você lá. Ela disse, pastor, eu não gostei dele. Ele era feio demais. Era tão feio que a gente não sabia se ele estava de frente ou de costa. Era desengonçado, alto, corcunda, tinha uma orelha maior que a outra, o cabelo parecia que a vaca tinha dado uma lambida nele, uma cara de sonso. Mas eu olhei para meu pai estava irradiante. Vai casar a filha com o doutor. E ela disse, quando eu tive vontade de sair correndo, mas quando eu vi papai, em respeito pela tradição, pelo nome da família, eu me casei com ele. Sempre fui uma esposa fiel. Dei a ele filhos. Sempre cuidei dele como se cuida de um príncipe. Dei um amor que eu não tinha. E o pastor olhou para essa história sem solução e
disse para ela: irmã, por que não continua assim? O que foi que te deu que só hoje a senhora veio falar comigo? Não, pastor, eu sempre quis falar, mas não tinha coragem, com medo do escândalo, com medo das pessoas me acusarem. Fui ensinado pela mamãe que uma vez assim tem que ir assim até o fim. Só que hoje de manhã, quando eu acordei, eu olhei para o espelho, pastor. Eu olhei para o espelho e sabe o que eu vi? Não aquela menina cheia de vida de 16 anos, bonita. Eu vi uma mulher que envelheceu, cabelos brancos, meu rosto está murcho, parecendo um maracujá de gaveta, meu corpo deformou, nada em mim atrai mais homem nenhum. E quando eu olhei para aquela figura no espelho, tétrica, fantasmagórica, ela no espelho disse para mim: você nunca foi feliz. Eu ouvi essa história e me deu vontade de chorar. Peguei o nome dela, fui para o quarto do hotel orar. Coloquei debaixo do meu joelho e disse: Deus, é uma história que só o Senhor pode resolver. O que você vai dizer para uma mulher dessa? Pastor, o senhor que tem psicologia pastoral, vai mandar ela largar? Quem é que vai querer uma mulher com quase 70 anos de idade? Vai mandar ela conviver com o marido, empurrar a vida com a barriga e esperar a morte chegar? Pedir: Deus, faz despertar o amor no coração dela. Só o Senhor faz isso. Enquanto eu orava em lágrimas por ela, o Espírito me visitou e disse: está com pena dela? Estou. Então o Senhor disse ao meu coração: então tenha pena da minha igreja. Eu disse: por quê? Porque tem de gente na igreja que diz que me ama, diz que é minha noiva, que vai se casar comigo, mas que nunca sentiu nada por mim. Querem aquilo que eu tenho para dar, querem as bênçãos, mas não querem compromisso. Estão na igreja porque o pai e a mãe obrigam, estão na igreja porque a família inteira está, mas não sente um carinho por mim. Incline a sua cabeça. Por isso que você é triste. Por isso que a sua única alegria é quando você vem aqui para dentro da igreja. Tem gente que gostaria de trazer o colchão para morar aqui dentro da igreja. O culto não é para ele uma prestação de coisa sagrada a Deus. O culto é um momento de entretenimento. Gosta das músicas, gosta de ouvir as palavras, os testemunhos. O fogo pega no irmão da esquerda, pega no irmão da direita, e você está sempre aí, metódico, vazio, sem experiência. E o tempo vai passando, aí vem a frustração, porque o amigo que aceitou Jesus junto com você foi longe, e você está aí atrás. Aquele que começou com você missionário lá na Bolívia, e você mal e mal consegue ficar de pé dentro da igreja. Seus sonhos foram bloqueados. Por quê, pastor? Qual foi o meu erro? O seu erro foi se envolver demais com a religião. Você é igual Nicodemos, você mata pessoas no nome da sua religião. Tu és mais santo do que Deus. E há um Deus no céu olhando para você e dizendo: filho, não é assim que eu te quero. Eu quero você apaixonado por mim. Eu quero você me amando acima de todas as coisas. Quero você fazendo coisas não porque os homens impuseram sobre ti. Quero você fazendo coisas por amor a mim. Há um Deus no céu nesta tarde querendo uma mudança na sua alma. Dá glória a Deus. Quando eu falo de fogo é fácil. Saltar quando eu digo que tem anjos aqui dentro é fácil. Quero ver da glória a Deus agora. Quando a sua alma está diante de você aberta. Quanta gente aqui dentro mascarado igual Nicodemos,
Em casa é um inferno. Mas quando vai sair da porta para fora, por causa da sociedade, por causa da razão, das conveniências, pega na mão do marido que lá dentro de casa dorme em cama separada. E o marido ainda disse: se você contar para alguém eu te bato. Aí vem para dentro da igreja. Aí ninguém sabe por que você só chora. Ninguém sabe por que você não sente Deus. Aí lá na frente é uma tragédia te esperando. Aí você não sabe por que acontece desgraças no nosso meio. Uns meses atrás eu encontrei um pastor e eu chorei com ele. Eu vi que ele estava triste, quebrantado demais. Me aproximei dele e disse: pastor, me ajuda. Ele dizendo para mim. Cheguei em casa esses dias, no apartamento. Eu sempre fui irredutível, inflexível com as coisas da igreja, com a doutrina, com isso, com aquilo. E o meu filho mais novo era o que mais me deu trabalho. Passei perto do quarto do meu filho e vi a porta entreaberta. Eu vi alguma coisa balançando dentro do quarto e eu entrei para ver. Domingo à tarde, na parede o nome do meu filho, embaixo escrito: ama Jesus. E do lado disso o filho enforcado, 16 anos de idade. Por que uma criança se enforcou? Filho de crente, filho de pastor. Porque a opressão em cima de quem é crente é muito grande. Obrigamos que todo mundo seja como nós e não respeitamos os sentimentos. Nesta tarde eu profetizo que vai descer um bálsamo sobre nós. Tu vai sentir o amor de Deus. Não olhe para o céu e veja um Deus que na mão esquerda tem um chicote e na mão direita tem um cajado para lhe bater. Não, olhe para o céu e veja um Deus com os dois braços abertos, olhando para você dizendo: eu te amo. O Senhor está dizendo ao meu ouvido aqui que está curando pessoas por dentro. Feche seus olhos. Vai lá, Espírito. Cura. Isso, chora, rasga a sua alma, deixa a lágrima descer uma vez na vida. Homem não chora, homem de Deus chora sim. Chora. Você não é uma máquina. Sinto Deus aqui, Júlio. Libera, Senhor, uma unção de poder agora aqui dentro. Onde o Senhor encontrar um crente que te serve por amor, Pai, faz ele ficar alegre. E onde houver aquele que não te serve por amor, por imposição, Pai, deixa ele quietinho do jeito que ele está, para nós descobrirmos quem ele é, para curarmos. Mas onde houver alguém, ó Pai, que é apaixonado por Ti, faz explodir a Sua glória dentro dele. Se você serve a Deus por amor de verdade, levante a mão para cima e glorifique a Ele. Ore em outras línguas agora. Isso aqui não é um culto de libertação, pois bem, Deus quer te livrar hoje das garras da religião. Jesus está tendo compaixão de ti, está tendo misericórdia de ti. Misericórdia é pegar alguém que está sofrendo e colocar ele dentro do seu coração. É isso que Jesus está fazendo. Você vai ser feliz. Ah, se vai, vai sim. Eu profetizo que antes de você sair daqui, o demônio da tristeza, que já está arrumando as malinhas dele, vai ter que se mudar lá para o Polo Norte. Quando você chegar em casa, vai chegar aliviado, vai sair daqui com tanta alegria, que por onde passar, a sua sombra vai curar as pessoas no meio da rua. Vai sair daqui tão animado, pastor, companheiro que está pregando, se for sensível e ouvir essa mensagem, dizer: eu preciso ouvir ela.
que a próxima vez que você agarrar o microfone, antes de você saudar a igreja com a paz do Senhor, Jesus vai derramar unção na igreja só para testificar que Ele te ama. Você entende isso? Eu não sirvo o Deus da idade medieval. O Deus da idade medieval exigia coisas que os homens não podiam dar. O Deus do Velho Testamento matava as pessoas porque não podiam ser como Ele queria que fosse. O Deus do Novo Testamento fez o contrário. Já que no Velho Testamento Ele matava o homem, no Novo Testamento Ele morreu por mim e por você. Se você serve o mesmo Cristo que eu, receba o poder do sangue dele sobre a sua vida e glorifica. Chora mesmo, não dá atenção para esse crente gelado do seu lado aí não. Deixa esse fariseu para lá, irmão. Desencosta dele. Se você está sentindo frio, desencosta dele, ou dá um grito no pé da orelha dele e manda ele se converter. Nesta tarde eu quero falar com as pessoas que têm coração aqui. Eu quero falar com os coxos, com os mancos, os ressecados, porque Jesus veio e foi para esse tipo de gente. Se você é santinho demais, vai para casa assistir a sessão da tarde. Fica aqui comigo aquele que precisa do toque de Deus, da cura de Deus, da paixão de Deus. Ai, Nicodemos. Nicodemos ensinava o caminho do céu, falava de perdão, mas só daqui para fora. Diante dos homens ele era um imortal. O problema dele não era diante dos homens, era quando entrava dentro de casa. Quanta gente que aqui dentro é uma coisa, né? E quando entra dentro de casa a máscara cai. Quantas pessoas que aqui dentro, ou mesmo na rua, colocam roupas de santidade, e quando estão dentro de casa se soltam, ouvem músicas mundanas o dia inteiro, rocks, pauleira, músicas sensuais, mas ninguém pode saber porque é o seu pecado secreto, é o seu pecadinho de estimação. Todo ser humano tem um pecadinho de estimação. Todo ser humano, aqui nessa válvula que pulsa sangue, tem histórias escondidas que, se as outras pessoas descobrirem, é tão vergonhoso que você queria abrir um buraco e pular dentro. Quem aqui não tem um segredo? Qual ser humano não tem um segredo? Tem pessoas aqui que, se contassem para nós, se Deus hoje resolvesse entrar aqui dentro e dizer: olha, eu vou transformar essa parede numa tela de cinema, e todos que estão em cima desçam, porque eu vou passar aqui um filme. Os anjos estariam cercando a igreja, ninguém entrava nem saía. E Deus ia pegar aqui esse púlpito, ele não precisava de microfone, porque a voz dele é como voz de muitas águas. Ele diria assim: gente, eu estou cansado com a hipocrisia de vocês. Estou cansado com a vida dupla que você vive. Então hoje eu resolvi mostrar para todo mundo quem é que você é de verdade. Resolvi desnudar você diante do povo, porque diante do povo você é um santo, uma santa. Então eu vou mostrar para todo mundo quem você é, tá bom? Apagassem as luzes, começaria o filme lá embaixo. Protagonista principal, coloca o seu nome. E Deus começasse a abrir para todo mundo aquilo que você é, às escondidas. Os nossos pecados ministeriais, pastores, a nossa atitude com a família dentro de casa. Ia ter gente, pastor Silas, que nunca mais se atreveria a subir aqui para pregar. Me incentiva que eu prego mais. Me incentiva que eu prego mais. Vai cair por terra os demônios que oprimem você.
hoje Jesus vai tirar essa máscara, vai tirar essa roupa, essa fantasia de super-homem, essa fantasia de Mulher Maravilha, e vai mostrar quem você é. A partir de hoje sim o diabo vai te respeitar. Vai ter que te respeitar. Ai, Jesus. Nicodemos sai de dentro da congregação no sábado, depois de ter pregado e ensinado. Está andando na rua, peito estufado, barriga murcha, cara fechada. As pessoas vão passando perto dele, todo mundo vai inclinando a cabeça e ele vai andando. Super-homem, vai andando. Um gigante. Quando entra dentro de casa e ele fecha a porta atrás dele, ó Nicodemos, pergaminho debaixo do braço, vou passando, todo mundo inclina a cabeça, ok? Vamos lá, 1, 2, 3. Isso, respeito. Cadê? Inclina a cabeça. Isso. Cara fechada. Me dá bom dia, me dá bom dia. Fala bom dia. Quando ele entra dentro da casa dele, ele entra, dá uma olhadinha por cima do ombro, não tem ninguém olhando. Passou, ele fecha a porta assim. Joga o pergaminho para um canto. O peito estava assim, né? E solta. A barriga fica aquele cemitério de frango. Tira a mitra. Tira o peitoril com as pedrinhas preciosas. A roupa de linho branco, põe uma roupa cinza. Vai para frente do espelho. Olha para aquela cara feia. Tira o óleo da barba. E chora. Por quê? Porque ele queria ser melhor do que aquilo, mas não era. É igual você, que peca, mas não queria pecar. Luta, mas não consegue vencer. Mas os outros não podem saber. Então você se transforma quando entra aqui dentro. Grita, dá glória, pula, pá. Quando vai chegando a hora de ir para casa, vai dando uma angústia, uma tristeza. Lá em cima no céu, Deus debruçado na janela, olhando para ele, fazendo assim. Ganha o mundo inteiro. Está perdendo a sua alma. Ele não dormia de noite. Alguém disse que ele foi ter com Jesus de noite porque ele era importante. Mentira. Outras pessoas mais importantes que ele foram ter com Jesus de dia, pastor Paulo. Ele foi ter com Jesus de noite porque ele sofria de insônia. Não dormia. Quantos crentes que para dormir tem que ter uma caixa de remédio do lado da cama dele. Crentes deprimidos. Você dorme com esse barulho? Crentes deprimidos. A ciência diz que a depressão é uma doença da alma. Eles dão remédios paliativos para mexer na adrenalina, para ver se a pessoa fica mais acesa, mais alegre. Mas não tem remédio para depressão. Por quê? Porque é na alma. Como é que um crente cheio do Espírito Santo pode ter doença na alma? Fala para mim. Como é que crente que anda com a Bíblia debaixo do braço, vem na igreja, canta e está deprimido? A depressão leva a uma tristeza profunda e a pessoa quer morrer. Quer que eu te diga o que é? Uma vida dupla. Mostra para os outros uma vida que não é, e a vida que queria ser não consegue. Aí dá um conflito na alma. Freud chama isso de crise existencial. Quantos de vocês já pegaram o carro e saíram sem rumo? Isso é revelação. Quantos de vocês essa semana disseram: Deus, por que eu nasci? Me mata. É o grito da sua alma.
Há um Deus no céu olhando para você. E o pior não é isso. O pior é que Ele não pode fazer nada enquanto você não quiser. Deus não vai interferir na sua vida se você não convidar. Nicodemos acorda de noite, que ele dorme de cá, vira para lá, travesseiro parece que tem espinhos. Levanta, vai na cozinha, pega um pouco de água, bebe, escora na geladeira. Olha a luzinha do micro-ondas acesa. Estou contemporaneizando a mensagem. Aí ele começa a beber aquela água, ela desce quadrado a água. De repente uma luz, puf. Ele lembra que alguém de manhãzinha disse assim: olha, tem um tal de Jesus aí, e ele vai dar uma palestra na casa do fulano de tal. Dizem que até morto ele ressuscita. Por um momento ele encontra uma luz no fundo do túnel. O coração acelera, dá aquele desarranjo no intestino. Ele olha para o relógio, já está na hora, ele já deve ter começado a palestra. Ele abre a porta e sai correndo. Quer encontrar esse Jesus? Quando ele põe o pé para fora da casa dele, problema. Ele olha para a roupa, cadê a fantasia de super-homem? Ele entra para dentro de casa, tranca, vai no guarda-roupa e pega a melhor fantasia. Vai para frente do espelho, ensaia uma cara feia, passa o óleo na barba, põe o pergaminho debaixo do braço, murcha a barriga, estufa o peito e vai para onde Jesus estava. Ele vai conjecturando no meio do caminho. Hoje eu vou encontrar Jesus e vou dizer: eu preciso de paz, eu preciso de perdão, eu preciso de vida, eu não tenho. Eu ensino uma coisa que eu não consigo viver. Eu preciso ser salvo. E quando ele chega na porta, o endereço, quando ele bate na porta, alguém abre. Quando alguém abre a porta, ele olha lá na frente. Quem está sentado lá na frente, bem no rumo da porta? Jesus, com a perninha dele cruzada. O senhor vira essa cadeira para mim e sente aqui. Isso. Vire para mim, isso. Cruza as pernas, põe a mão na perna. Nicodemos bateu, olha quem está lá, Jesus olhando para ele, dá um sorriso. O sorriso de Jesus já mexeu com Nicodemos inteirinho. Quando Nicodemos sorri, quando Jesus sorri, Nicodemos já entra. Ele entra para confessar. Ele já entra para gritar: eu sou. Quando ele entra, a casa estava assim de gente. Pergunta para mim quem é que estava lá. O presbítero da igreja dele, os diáconos, o povo da tarde da bênção, os líderes de mocidade, está todo mundo lá. E agora ele ficou vendido entre dois. Ele confessa os pecados para Jesus, perde todo mundo ou não? Se ele fala para... Quem mandou você virar? Volta para lá. Se ele fala para Jesus: ei, eu vim aqui porque eu sou um desgraçado, cego, pobre, eu preciso de paz. Ele ia ganhar Jesus, mas ia perder a multidão. Ele ia perder o salário dele da igreja. Ele ia perder o status diante do povo. Ele ia perder o carinho. Os holofotes não estariam mais sobre ele. Mas em compensação ele ia ter paz. Ele ia para o céu direto. Ele ia desfrutar de uma alegria que só sente quem é salvo em Jesus de Nazaré. Mas pergunta para mim o que foi que ele escolheu. Ele preferiu os holofotes do que o perdão. Ele preferiu uma vida fantasiosa do que confessar para Jesus quem ele era. Aí ele esquece a salvação, esquece a tristeza da alma e faz aquilo que ele melhor sabia: atuar. Levante a mão para cima, agarra o ombro do irmão, chacoalha ele e diz: você é um ator? Faz isso, chacoalha o ombro do irmão aí em cima, chacoalha aí embaixo. Chacoalha, diz: você é um ator? É um artista? Estou terminando, mais 3 horas eu acabo. Disseram que eu posso pregar até meia-noite mesmo. Não tem culto hoje, não tem nada, então eu vou embora. Só solta o microfone a hora que Deus me mandar. Amém? Dá um grito de glória a Deus hoje. Ele esquece tudo, ele olha para Jesus, pastor, e diz assim: vou pregar. Eu sei que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Quando ele falou isso, irmão, se aquele povo fosse batizado com o Espírito Santo, estava tudo falando em língua estranha. Cada vez que ele lançava uma palavra para cá, o povo dava glória a Deus, pulava, batia. Por quê? Porque era o pregador. O povo se ilude com barulho de homens.
povo se ilude com oratória. Deus não. Nicodemos está dizendo: eu sei que tu és mestre. Dá um grito aí de glória a Deus. Cada vez que eu falava, você cutuca o seu irmão e diz: esse é o meu pastor. Eu sei que tu és mestre vindo de Deus. Tinha gente dentro, ele vai dar um coro nesse Jesus, porque ele conhece a Bíblia. Ele vai pôr Jesus debaixo do braço. Ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E qual é o homem que não se empolga com aplausos? E o povo vai aplaudindo, Nicodemos vai ficando cheio. Eu já li sobre ti em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Neemias, Esther, Já, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantos, Isaías, Jeremias, Intenções, Ezequiel, Daniel, Osé, Joel, Amós, Badias, Miqueias, não Sofonias. Eu já li sobre ti na Bíblia inteira. O povo já estava desmaiando. Meu Deus, isso não é homem. E quando estava todo mundo já desmaiando, acaba os argumentos dele, terminou o sermão. Quando ele termina o sermão, Jesus grita de lá: acabou, Nicodemos? Pergunta para mim. Acabei. Agora vem cá, você vai ser Nicodemos, eu vou ser Jesus. Vai lá, vai lá, vai lá. Isso. Termina de dizer: eu sei que tu és mestre vindo de Deus. Não, grita alto, grita alto. Está pior do que eu, tem que convencer o povo, vai. Ninguém faz os sinais que tu fazes. Quando ele terminou, ele levanta os dois bracinhos e faz assim. Quando ele acabou o sermão, o povo estava desmaiando de poder. E aqui sentado na cadeira de frente com ele tem uma figura que não fez nada. Não gritou, não pulou, só ficou olhando para ele. Terminou, Nicodemos? Com licença, é a minha vez de pregar agora. Fique aí. Lá vem Jesus agora. Cada passo de Jesus era um desarranjo que dava nele. Jesus vai se aproximando e o povo vai dizendo: é agora, briga de titãs. Porque pode pedir misericórdia mesmo. Jesus chega perto dele e diz assim: meu filho, você é tremendo. Não tem pregador igual a você na Palestina. Já ouvi muitos. Sério. Você tem a Bíblia na cabeça. Essa sua roupa de santidade, essa mitra, santidade ao Senhor, esse pergaminho debaixo. Você fez a lição de casa. Você é um bom orador. Você é perfeito aos olhos dos homens. Só tem um problema: eu sou diferente deles. Eles escutam o que sai daqui. Eu escuto aqui. Com a boca você diz que eu sou mestre, e com o coração você diz: eu sou um desgraçado. Mas você não tem coragem de falar para eles, perto deles. Você é um fraco, covarde. Deus não tem pacto com covarde. Nicodemos fica desconcertado. Jesus olha nos olhos dele. Você só precisa de uma coisa simples: você precisa nascer de novo. Entendeu? Eu vou dizer de novo: você precisa nascer de novo. Obrigado, pode ser. Escute. Falar para uma prostituta que ela tem que nascer de novo é fácil. Falar para um drogado que ele tem que nascer de novo é fácil. Falar para o pastor Nicodemos, falar para o presbítero da cidade de Camboriú, falar para a líder do ciclo de oração, falar para esse crente que está do seu lado aí arrotando santidade, com esse olho seco igual o olho de coruja, parece que comprou a igreja, parece que é o rei da cocada santa. Quem é que aceita? É por isso que quando eu prego por aí, as pessoas dizem: de quem é esse menino para querer nos repreender? Quando eu estou pregando, eu não sou menino, eu sou profeta.
Vai falar com o meu Deus. Foi Ele que mandou eu pregar. E outra mais, Deus só fala com quem está presente, Ele não fala com quem está ausente. Veste a carapuça. Tem que nascer de novo. Nascer de novo não é só aceitar Jesus, não. Nascer de novo é você parar, refletir, falar: eu estou vivendo uma vida desgraçada, podre e pobre. Colocar de lado e começar uma nova vida em Cristo. E esta tarde é a porta que vai te abrir para esse tipo de milagre. Você quer mudar de vida? Eu vou te fazer a pergunta: você quer mudar de vida? Quer ser feliz? Quer ser alegre? Quer receber felicidade para andar na rua igual bobo, sorrindo assim, as pessoas olhar para você e falar: o que você tem? Você diz: eu estou feliz, eu nasci de novo. Quer ser feliz? Quer sair daqui hoje e ter autoridade contra os demônios? Quer ter poder e quando chegar na rua da sua casa, os demônios que mandavam lá já ter mudado de lá? Quer ter autoridade para chegar na porta de um terreiro de macumba, expulsar os demônios e não sobrar demônio nem para fazer cachaça? Quer poder para isso? Então vem comigo nascer de novo. Quer nascer de novo? Ei, essa pergunta não é para quem é crente, não. Para quem não é crente, para quem é crente. Jesus não estava falando para prostituta, ele estava falando para o doutor da religião: tem que nascer de novo. E o doutor pergunta: que jeito? Tem que nascer primeiro da água, símbolo da purificação. E segundo, tem que nascer do Espírito. Deus vai transformar você nessa tarde numa pessoa sensível. Se você nunca sentiu Deus, se prepare para sentir hoje até cair no chão. Se você quer ter experiências com Deus, se prepare, porque Deus vai abrir hoje a dimensão espiritual para a sua alma. Você vai enxergar o céu aberto. Aquele que depõe e diz diante de Deus: eu preciso mudar, Deus fica de pé e defende ele. Aquele que enruste o seu pensamento, o seu sentimento e não quer mudança, Deus vomita ele. Quer ser vomitado ou quer ser transformado nessa tarde? Deixa-me ver, quem quer ser transformado aqui? Então olhe para o seu irmão e diga para ele com coragem, abra a boca e diga: eu vou mudar. Não, diga: eu vou mudar. Diga: eu não vou ser mais crente só na igreja, vou ser crente no poder de Deus. E se isso é verdade, eu quero que você abra a sua boca e glorifica tanto até ficar rouco. Quero ver você jogar a mão para cima, glorificar a Deus. Se quiser ficar em pé para bater palma, plantar bananeira, correr. Se quiser profetizar, deixa Deus se tomar. E aí, pastores, querem ser usados por Deus? Querem ser usados como nunca antes foram? Esquece tudo que veio até ontem e começa uma vida nova a partir de agora. Há um vinho novo sendo derramado nesta tarde. Há um vinho novo descendo do céu. Vinho novo só pode ser derramado em odre novo. Odre velho vai romper. Eu profetizo agora que esta geração verá o céu aberto e o Filho de Deus assentado à direita do Pai. Amém. Fica de pé comigo. Feche seus olhos. Em novembro você vem que eu vou pregar mensagem de fogo para todo mundo plantar bananeira, gritar, falar em línguas. Hoje, para esta reunião, é esta mensagem. O que é que vai acontecer comigo agora, pastor? Pegue na mão do irmão que você vai ver. Vento vai soprar. Remanto covalagassuriandaramanaha. Vento vai soprar. Escute, o pensamento deste sermão é esse: está na hora de viver uma vida de verdade e não mascarada. Uma vez Deus me deu uma visão. Eu vi um lobo no meio de uma montanha, correndo entre as árvores, uivando inconsolável, matando suas presas, ficando com pedaços dela na unha, no dente. Até que ele chegou em um lugar, um bosque lindo, e ao longe ele viu um aprisco cheio de ovelhas. E quando ele viu a vida das ovelhas, o lobo parou e ficou observando. As ovelhas não gritavam, não desesperavam, viviam em grupo, e tinha um pastor que cuidava delas. O lobo sentiu inveja das ovelhas,
foi lá no aprisco, chamou o pastor e disse: pastor, tem jeito de eu virar ovelha? E o pastor bondoso disse: olha, você vai ter que se esforçar muito. E ele: eu estou disposto. E o pastor abriu a porta do aprisco e o lobo entrou. O lobo não tinha culpa de ser lobo. Ele não pediu para nascer. Mas ele estava cansado da vida que ele estava vivendo, solitário, no meio de coisas horríveis, no meio de podridão. E ele começou a tentar viver uma vida igual às ovelhas. As ovelhas iam correndo com os passos pequenininhos, ele ia correr junto com elas, ele atropelava elas. E ele pedia desculpa, porque ele não era uma. O pastor vinha colocar capim na boca da ovelha, a ovelha vinha e comia. Ele foi colocar capim na boca do lobo, o lobo engoliu a mão dele. O pastor deu um tapa na cabeça do lobo, o lobo soltou a mão e disse: me desculpe, é o meu instinto, eu vou mudar. Quando Deus me deu essa visão, disse: Deus, quem era esse lobo? O Senhor disse: esse lobo era você, Marco. Nasceu lobo, nasceu com o estigma do pecado, nasceu querendo fazer coisas erradas, mas um dia passou perto do aprisco chamado Assembleia de Deus e viu a vida das ovelhas assembleianas, bonitas, perfumadas. Um pastor cuidava delas. E eu então quis ser uma ovelha, mas eu era um lobo. Eu não tinha culpa de ser lobo. Alguém aqui pediu para nascer? Você acha que o maníaco do parque quis nascer o maníaco do parque? Você acha que um bandido, um assassino, um drogado queria isso para a vida dele? Mas você entrou no meio do aprisco igual eu. E eu tentei ser crente, não consegui. Aqui dentro eu era crente, mas quando saí dentro da igreja eu liberava os meus instintos. Até o dia do batismo. No batismo alguém disse para o lobo: olha, agora você vai virar ovelha. Porque tem gente que acha que o batismo é uma transformação e é só uma confissão pública. Batizaram o lobo. Quando o lobo levantou, ele achou que ele já ia levantar com pata de ovelha. Quando ele olha para a pata, ele ainda tem garras. Ele ainda tem couro de lobo, boca de lobo. Alguém chama ele e diz: agora você é crente, você tem que dar um jeito. Aí fantasiam ele de crente, fazem uma capa de ovelha bem bonita e colocam nele. É isso que você é, um lobo vestido de ovelha. Não estou falando isso no mau sentido da palavra, estou falando isso com carinho. Você é um lobinho. E aí, comida de ovelha é diferente de comida de lobo. Ovelha come capim, lobo come carne. O lobo agora tem que acostumar a comer capim, ele não consegue. Vai comendo, aquilo não satisfaz. Chega uma hora que ele não aguenta, espera todo mundo dormir, pula a cerca, tira a capa de ovelha, pendura e vai para os bailes, vai para os botecos, vai para a casa de prostituição e ninguém está vendo, porque à noite a ovelha e o pastor dorme. Aí no outro dia bate a dor na consciência. Aí você chega de manhãzinha na igreja, veste a capa de ovelha e fica sentado aí, morrendo de medo de Deus derramar fogo no culto e revelar os seus pecados. Sua vida é uma desgraça, é um tormento. Você não é feliz. E o que fazer? E o que fazer? Você não pode se transformar sozinho. Esse lobo era eu, pastor Marco. Fiquei na igreja tantos anos, falava em línguas e não tinha uma experiência com Deus. Um dia, 3 horas da manhã, passei na porta da igreja depois de um baile, triste, sujo. Parei debaixo da árvore, parei minha moto e olhei para a igreja e senti saudades do grito do pastor, saudade do coral da igreja. E eu comecei a bater no peito dizendo: Deus, eu queria ser crente, mas eu não consigo. Eu fiz de tudo. Foi quando eu ouvi a voz do Senhor dizendo: esse é o seu problema. Você fez de tudo e não é você quem tem que fazer nada. Sou eu que faço em você. O lobo estava debaixo da árvore uivando, cansado de ser lobo. E no meio do uivo desceu uma lágrima de arrependimento, uma lágrima de saudade, de vontade de querer mudar.
Eu profetizo em nome de Jesus que Deus vai fazer isso com você agora. Feche seus olhos aí. Feche os olhos, feche os olhos. Vou fazer um convite aqui. Eu quero que saia do seu lugar agora. Todo homem, toda mulher que ouviu a voz de Deus falar com ele hoje, que disse assim: eu quero mudar, mas não dou conta. Eu já fiz de tudo, mas não consegui. Vem chorando mesmo. Vem. Isso é milagre. Pastor que está aqui atrás de mim, querido, não é pecado chorar. Não é errado pedir para Deus mudar o seu estilo de vida. Está na hora de ser feliz. Vem. Feche seus olhos.